No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Socred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Socred Mais. Baixe o app agora. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Doutor Mário, obrigado pelo... Eu estou com o doutor Mário Esbalqueiro, ele é juiz criminal de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e a gente tem um tema hoje para discutir, aliás, são vários, né, doutor Mário? Porque eu vou ser sempre ativo e atento nas determinações do CNJ e do STF. É impressionante o que eu vejo nos seus posts, porque além de você colocar os posts, depois você quer discutir isso para explicar como funciona ou, de repente, quais são as ideias. Mas vamos direto no nosso tema, para a gente... Depois a gente vai prolongando e muda um pouco. Vamos falar... eu tive uma entrevista semana passada com a doutora Mônica Tucunduva, que é juíza da Vara de Família em Assis, e a gente conversou a respeito, ela falava sobre a questão da guarda das crianças e tal. E quando tinha essa questão que havia o crime envolvido, que aí ela disse que encaminharia para a vara da infância e em alguns momentos ele se conversava, até porque ela tinha uma relação judicial com a família. Eu queria que você explicasse como que funciona, qual é a determinação, se existe alguma idade específica para que o juiz criminal, e se é específico mesmo do juiz criminal que está com o processo, ou se tem que estar o juiz da vara de infância. Na verdade, é importante para se ouvir uma criança. Porque a gente sabe que o público, né, tem muita gente que às vezes não é da área jurídica e tal. Quando é naquela cidadezinha pequena, no interior lá de São Paulo, do Paraná, do Ceará, não é incomum que normalmente o mesmo juiz faça tudo. É o clínico geral, né? Então é o juiz que vai julgar o caso da guarda, de separação, de crime contra a criança, de crimes diversos. O problema, né, é quando a gente vai para uma cidade maior, à medida que vai crescendo, os juízos vão se especializando, a complexidade é maior, a quantidade é muito maior. Então a gente vai ter uma divisão de trabalho. Se for uma situação envolvendo questões de família, ou seja, o divórcio e a guarda da criança. Tem que regulamentar a visita dessa criança. Com quem ela vai ficar, como vai visitar, guarda compartilhada, como que a mãe vai ver, o pai vai ver, onde que pega, onde que entrega.
são situações afetas ao juiz ou à juíza da família. Tá? Naquelas hipóteses que se envolve um crime, aí muda de figura. Se tem um crime envolvido, e esse crime, a vítima é uma criança, é um adolescente, ou seja, um menor de 18 anos, se for, a gente vai ter, é uma confusão essa competência, né? O STJ tem decisões do final do ano, tentando direcionar essas situações para a violência doméstica, em locais onde não tem uma vara específica para crimes contra a criança, ou para uma vara específica, que é o ideal, um juiz que trabalhe só com crimes contra a criança. E aqui nós temos todas as peculiaridades do mundo. Né? Nós não vamos ouvir um adulto, nós vamos ouvir uma criança, às vezes uma criança de 4 anos, de 6 anos. Dependendo do processo, é normal que o juiz evite ouvir essa criança. Né? Às vezes, processo de família, outras situações, eu mesmo prefiro não ouvir se possível, para não colocar a criança no olho do furacão, às vezes numa situação que dá para evitar. O problema é quando a criança é a vítima. Né? A suspeita é que a criança foi abusada sexualmente, e daí? Tem que ouvir a criança. Ela é a prova mais importante do processo. Então, vai ser o juiz de crimes contra a criança. Onde não tem, vai ser o juiz da violência doméstica, via de regra. Se não tiver nenhum desses, vai ser o juiz criminal comum. Mas a gente tem toda uma metodologia, principalmente de 2017, 2018 para cá, isso vem sendo desenvolvido, protocolos, como fazer. É diferente de eu ouvir o Zacarias como testemunha no processo, como vítima de um furto, por exemplo, de um roubo, e eu ouvir, né, uma criança de 6 anos, 12 anos, 14 anos, um adolescente, mas é um adolescente, ele não é um adulto, ele não tem a maturidade de um adulto. A forma de colocar as perguntas, a forma de se portar, o ambiente da audiência, se ele vai ter contato com o réu, com adultos, a sala cheia de gente, não. É tudo diferente, a gente tem toda uma regulamentação específica para isso. Faz. Mário, você faz parte do Fonajuc, né? Ó, acabei de ter uma mensagem aqui da doutora Érica Brandão, a presidente, agora falou, ó, doutor Mário faz parte do Fonajuc, né, que é o Fórum Nacional de Juízes Criminais. Você viu, precisa falar para a Érica me lembrar disso, hein? Ela precisa me avisar para eu cobrir esse evento aí, porque a maioria dos juízes que eu entrevisto são envolvidos no Fonajuc. Agora, nós temos uma experiência, já faz muitos anos. Acho que eu comentei com alguns juízes. Há 20 anos atrás, Mário, eu cheguei a ser curador especial da vara da infância no João Mendes. Eu fiquei com 12 anos nessa área, então a gente fiscalizava junto com a vara da infância, com o juizado de menores, aquelas coisas todas que, quando a gente aprendeu na nossa geração, que era até mais velha que a sua, que a nossa geração, a gente até tinha medo quando fala de juizado de menor, a gente tinha até medo. Mas eu tive uma experiência na televisão, que toda a imprensa em algum momento comprou, que foi a Escola Naval. E não sei se você vai lembrar desse caso, que é um case, né? Que no final acabou acabou se descobrindo, de uma forma ou de outra, que a autoridade policial acabou comprando por um motivo ou outro, e que a criança acabou no imaginário falando aquilo e aquela coisa de querer decidir as coisas rápido. Naquela época não se ouvia criança. Era muito difícil de se ouvir criança num processo. A Karen também acabou de entrar aqui, ó, tá mandando palma. Mário, você só fala sempre comigo essas conversas, porque elas entram todas. Mas não tá aparecendo o pessoal para mim aqui não, mas... Na verdade não tá, porque eu travei. Porque se eu não travar, olha aí, ó. Porque se eu não travar, o seu rosto não aparece na tampa. Mas já tem muita gente assistindo. E essa foi uma questão. O que você... Não sei se nem nessa época você era juiz ainda. A situação até acredito que seja. Né, para quem não é da área, essa situação da Escola Naval. Na verdade, a gente tem mais um caso ou outro grave de erro judicial, que na verdade não é erro judicial, é erro do sistema como um todo, que aquilo gerou, às vezes, situações graves para o réu, e depois se descobriu que não era bem aquilo. Né? Irmãos Naves é outro case bastante, né, conhecido, que depois a pessoa morreu, não morreu, depois a pessoa apareceu, e às vezes tem gente, né, sendo culpada por aquilo.
Claro, a gente está trabalhando com exceções, né? Mas ninguém quer que isso aconteça, né? Pensa a situação de um réu de um crime de estupro e não houve estupro, é algo extremamente grave. Até no mundo, na massa carcerária, é um crime considerado um dos mais graves. Dentro dessa ideia de depoimento, também tem essa preocupação. Por quê? O que a psicologia, ou mesmo a área do direito passou a chamar de falsas memórias, a forma de conversar com essas crianças, às vezes o tio colocou a mão aí, o tio fez isso em você, às vezes a mãe, com a sua autoridade, não é por mal, normalmente não é por mal, acaba induzindo o imaginário da pessoa a ela responder nos termos que foi colocado para ela. Então, a lei que trata do depoimento especial, ela diz como deve ser feito esse tratamento, né? Essa criança ela deve trazer as informações de forma da forma dela, né? De forma bem simples, com o seu vocabulário, deixar ela contar e não perguntar para ela confirmar ou não. Porque às vezes ela não sabe o que está acontecendo, ela não tem maturidade para entender. O tio colocou, né, o professor, o pai, o padrasto, o vodrasto, colocou a mão em tal lugar. Ela disse sim, mas tipo, ela não está vendo aquilo como maldade. Às vezes foi fazendo fazer a higiene, tinha uma razão de ser, mas fica fora do contexto. Então, o importante da forma de tratar essa prova e ter uma regulamentação própria para isso, serve tanto para realmente conseguir a informação dessa criança, desse adolescente, principalmente das crianças, né? E também para evitar que, às vezes, a criança seja mal interpretada. Então, ela vai ser filmada, está sendo gravada, tem um técnico perguntando. Hoje eu estou auxiliando, né, no Tribunal de Justiça, mas a vara que eu trabalho é só disso, atualmente em Campo Grande. Então eu converso com a técnica por ponto eletrônico. A criança está vendo só a técnica. Ela não vê o réu, não vê o promotor, não vê o advogado, não vê a assessoria. Ela só conversa com a psicóloga. E a gente vai alertando a psicóloga, né? Ó, presta atenção nisso, né? Não adianta ficar forçando esse tipo de pergunta, e ela vai coordenando, né? Então é um outro tipo de depoimento. Na época desse case bem lembrado por ti, a gente não tinha isso, né? É muito anterior a essa história. E é claro, né, com acertos e erros, a gente vai melhorando. Agora, você sabe que na época, quando eu fui para a TV, que já faz 20 e poucos anos, eu, na realidade, fui para orientar mesmo a questão da vara de menores. Por quê? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais são super enganados, né? Eles levam as crianças até para cantar na televisão, participar de algum quadro de entretenimento, mas mal sabem os pais, mal sabem os produtores, que também são gerações novas, que precisa de uma determinação judicial, autorização judicial para poder participar do programa, mesmo que for para cantar. Não é para participar de situação constrangedora, mas mesmo que for para cantar. Não adianta você mostrar a criança, isso eu estou falando pela minha experiência, não adianta você mostrar a criança e com os pais juntos. A gente até procurava fazer isso, porque às vezes não dava tempo, tinha que falar com o promotor, não dava tempo de você pegar a autorização, porque produção é de uma hora para outra. E acontecia muito isso. Agora, essa questão de você ter que falar com o menor quando há um crime que caia na sua mão, você é obrigado a entender bem ou não tem necessidade, que é uma área completamente diferente. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Trabalhar com adolescente, com criança, sem conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, sem conhecer a Constituição, né, nada. Então a gente vai partir, né, eu posso até falar de alguns tratados, mas o foco principal é o artigo 227 da Constituição, né, que tem foco nessa situação de prioridade absoluta da criança e do adolescente. A gente vai passar ali para a parte introdutória do ECA, os primeiros artigos são os mais importantes, porque trazem a linha mestre, né, de como a gente trabalha com princípios, como interpretar as normas, e com essas leis mais novas, aí 2017, 2021, 2022, né, em Borel, leis mais novas que são bastante interessantes. Mas eu diria que o depoimento especial, para esse tipo, né, tratar a criança diferente, porque ela é diferente, né? Todos nós já fomos crianças. Não tem como eu conversar para quem tem filho, irmão pequeno, sei lá, neto. É diferente eu conversar com alguém de 10 anos e de 20, é óbvio, né? Não precisa ter muita maturidade para perceber que são coisas diferentes.
principalmente se for um assunto delicado, que ela tem vergonha de contar, né? Como é que um menininho de pouca idade vai contar que fizeram, né, ato sexual A, B ou C com ele, né? É difícil, na frente de um monte de gente, né? É mais fácil ele negar. Agora, claro que tem muitas situações que não aconteceu, infelizmente, né? A gente tem algumas situações identificadas muito claras, principalmente casal separado, que a mãe quer prejudicar o pai, porque não resolveu bem o término da relação, e põe a criança como pedra para atingir o pai, né? E acusa o pai de situações que se demonstra que não tem nenhum indício disso ter acontecido. O pai que muitas vezes acusa o padrasto, né? Porque está enciumado e quer criar um problema com o padrasto. Então, se diz que é em nome do amor à criança, mas isso é gravíssimo, né? Não só para o réu, né? Porque às vezes vai responder um processo, vai ter todo um desgaste, e depois se descobre que não foi nada daquilo, mas também para a própria criança, né? A gente tem estudos do Brasil e fora do Brasil mostrando que as sequelas emocionais às vezes são iguais de quem foi abusado. A mãe falou tanto no ouvido da criança que ela foi abusada que ela começa a acreditar que ela foi abusada. E os traumas, as sequelas pós-traumáticas vêm do mesmo jeito, com autolesão, depressão, né? Chega a tentativa de suicídio, situações, né, gravíssimas. E a gente, né, tem a prática mostra aí que eu já ouvi de uma mãe que é mais triste como ficou a sequela, né, na cabeça, o emocional da menina, do que se ela tivesse sido morta. A mãe me disse, não, porque se ela tivesse sido assassinada, eu ia sofrer uma vez só, mas eu sofro todo dia, né, com a depressão, com a dor, com a angústia, com a mágoa. Ela não dorme, ela chora, ela grita, ela se automutila, ela tenta se matar. Ou seja, essa dor ela é permanente, ela às vezes acompanha muitos anos para o resto da vida. Então, com certeza, é uma situação gravíssima. E nós temos estudos hoje em dia que muitos agressores, né, de crianças hoje foram os agredidos ontem. Então, a gente tem mais esse problema, né? Porque além dela ser vítima hoje, ela pode, se não tratar isso direito, lá na frente virar um agressor também, porque, né, esse trauma tem consequências aí que é difícil a gente explicar ao nosso cérebro, né? Então, talvez uma das áreas mais delicadas do direito. Bom, essa foi uma questão que eu comentei com a doutora Mônica semana passada, essa questão de casais que se separam e aí ou uma parte ou outra já está com outra pessoa. Então, por exemplo, se separa e tem a mulher tem uma filha adolescente e arruma um rapaz que não é da família, não é nada e tal. E se já houve alguma questão de assédio relacionado a isso? Porque é uma coisa também que acontece muito. Não sei se isso, eu queria saber da tua opinião, se já caiu alguma coisa parecida na sua vara. Porque normalmente é vara de família, mas aí quando se vira um crime, eu queria saber se já aconteceu isso. Na vara de família acontece tudo, né? Eu rodo, né? Mário, eu costumo dizer o seguinte, até tem um amigo meu aqui, o Edgar, que é um especialista em pet, ele vai para o Brasil inteiro aí ser jurado. Eu costumo dizer o seguinte da vara de família, com quem que fica o cachorro? É objeto da negociação ali entre o casal, né? Também, hoje em dia, a gente tem acordos regulamentando a visita do cachorro. O cachorro passa fim de semana com um, volta na casa do outro, divide a despesa do veterinário, da ração. Mas, então, a vara de família, antes de eu voltar para a área criminal, né, eu gosto da área criminal, a academia, né, meu trabalho na academia na área criminal, mas eu fiquei... No interior, trabalha com família, os juízes aí que nos acompanham, os colegas sabem disso. E aqui na capital eu fiquei 1 ano e pouco agora numa vara especializada da família, substituindo lá uma situação de necessidade. E na vara de família tudo acontece ali, né? Quanto mais os problemas acontecem, o ser humano ele deixa de ser racional, ele é só emotivo. E daí quando junta os dois lados, então, o pai e a mãe, tem filho envolvido, se ele ou ela já arrumou outra pessoa, pior ainda, porque põe mais gasolina na confusão. E daí a gente, né, o céu é o limite, não dá para... Tudo acontece. E infelizmente,
às vezes a criança é usada, se não por um, pelos dois. Não, tivemos tá? um caso agora há pouco tempo que transitou e julgou aí relacionado a isso. Lá no Rio de Eu tive um Janeiro. caso, eu tive um caso de, indo para a área de família, esse casal, pessoas instruídas, né, com grau avançado intelectual, financeiro, etc. E mais de uma audiência, essas pessoas queriam que eu visse o menino de uns 10 anos. Não lembro direito, mas era mais ou menos isso. Ora, o pai pedia que queria que eu visse o menino, e dizia, não, mas a gente não precisa ouvir o menino. Não, mas é que o menino ele já tem um conhecimento, é importante ouvir ele sobre o que ele quer. Eu falei, não, mas a gente vai deduzir pelo processo onde é melhor para ele ficar. E ele tem que continuar convivendo com pai e mãe. Às vezes pai e mãe não entendem isso, que deixaram de ser casal, mas continuam sendo pai e mãe. E a gente espera que queiram o melhor para a criança. Né? E a mãe é a mesma coisa. Numa outra audiência, quem mais queria já não queria tanto, a outra parte queria muito que eu visse o menino. E eu percebi conversando com eles que não, mas é que a visita do pai foi ontem, terminou de ontem para hoje, por exemplo, numa segunda-feira. Então o pai queria muito que eu visse a criança hoje, o menino. A mãe queria que deixasse para outra semana, para uma outra audiência, porque ela tinha esperança de ser ouvida depois da criança ficar com ela. Ou seja, ficou muito claro que pai e mãe ficavam pressionando a criança e queriam que a criança trouxesse o seu posicionamento de acordo com a pressão em casa. Eu falei que não, até os advogados, né, trabalhando de forma técnica, perceberam que não era o caso, mas o pai e a mãe insistindo que o menino estava aí, que era melhor ouvir, não ouve agora, marca para outro dia, né, marca para amanhã. Eu disse, espera um pouquinho. Eu fui lá fora, chamei o menino, disse, vem aqui com o tio, vamos lá dentro. Daí a gente entrou. Então, o tio está aqui falando com a mãe e com o pai, eles estão aqui para resolver, né, o relacionamento deles que não deu certo, eles querem muito ficar com você é muito importante para os dois, mas vamos combinar o seguinte, a partir de agora, você não tem que falar para ele se você quer ficar com o pai ou quer ficar com a mãe, você não tem que escolher. Né? É o pai e a mãe, você não tem que escolher, não é uma opção você ter um ou ter outro, você tem a opção de ter os dois. E toda vez que eles te perguntarem, você diz que o juiz proibiu você de falar. Né? E se eles te pressionarem, você conta para a professora para avisar no fórum que eles estão fazendo você escolher com quem você quer ficar. O menino abriu um sorriso, né? Como quem diz, até que enfim alguém está me ouvindo, porque o pai e a mãe não me ouvem. Né? O pai e a mãe estão olhando para o umbigo, porque o pai quer alfinetar a mãe quer alfinetar o pai, a criança está sendo objeto da briga, mas eles estão preocupados consigo mesmo, não com a criança. No fundo é isso que a gente vê. Né? E não é por mal, isso é inconsciente. Né? A culpa não é do pai e da mãe, a culpa é do ser humano que precisa, né, aprimorar aí esse seu sentimento. Mas a vara de família é uma surpresa. Na verdade, acho que todo lugar, né, de família é mais delicado, e eu falava muito isso para as partes, eu dizia, para eu julgar o processo de vocês, é rápido. É muito mais rápido eu fazer a sentença do que ficar aqui 2 horas conversando sobre o caso. Mas não adianta eu resolver o processo e não resolvo a briga de vocês. Daqui 1 ano vocês estão aqui de novo. Ou daqui a pouco vira violência doméstica, daqui a pouco vira coisa pior. Né? Então a gente tem que tentar se resolver. Diferente do criminal, do civil, que o juiz vai lá, decide, não vai satisfazer os dois, óbvio. Às vezes tem um dos dois, às vezes desagrada todo mundo. Mas tem que aplicar a lei, a prova que está posta ali. Mas na família é diferente, né? Porque na família eles vão continuar convivendo. A esperança é que eles continuem convivendo. Então, se a gente conseguir minimizar os problemas, seria o ideal, né? Claro que nem sempre a gente consegue. O problema, Excelência, é o seguinte, porque, eu sempre comento aqui, eu falo óbvio, né? Vocês decidem a vida das pessoas. Agora, você imagina você decidir a vida de uma família, com todo mundo envolvido, e com gente que não tem maturidade para entender do que está acontecendo. Até, inclusive, eu quero dizer que o nosso tema hoje é de você, criminal, de você ouvir o menor de idade, o juiz ouvir o menor na área criminal, é o tema de hoje. Nós estamos retransmitindo pelo Grupo Tático de Comunicação, suas multiplataformas. Estou com o Dr. Mário Valqueiro, que é juiz criminal de Mato Grosso do Sul. Já está assessorando o Tribunal de Justiça, doutor? Faz tempo ou não? Não, esse ano. Estou lá com o presidente 2023 e 2024. Ele fala assim, traz aquele menino alto lá de 2 metros de altura, com aquele olho verde, aquele lá é um estudioso, traz ele para cá. Aprendendo trabalhos novos, né? Não, na realidade é uma outra concepção. Quando você está no tribunal,
é uma concepção porque tem um outro caminho, tem uma outra, eu diria, cultura, outro tipo de formalidade, né? É diferente. Eu queria te perguntar outra coisa, uma coisa que está muito em evidência, né? Você, por ser criminal, você também está com a violência contra a mulher ou não? Não. Como é uma cidade grande, né? Campo Grande tem quase 1 milhão de habitantes, então nós temos 3 varas só de violência doméstica. Uma vara para medidas cautelares e as outras 2 para julgar os processos. Então nós temos juízas, são 3 mulheres, inclusive, juízas específicas para isso. Quando era interior, via de regra, o juiz criminal fica com tudo, né? Não tem essa separação. No Congresso essa semana, eu sei que você acompanha tal, mas talvez não sei se você. Entraram com um projeto lá, que a gente não sabe se vai ser aprovado, que a mulher que é ameaçada, que está com uma questão preventiva, pedindo para que ela ande armada, porte de arma. Eu queria saber sua opinião, se é muito mais trabalho para Vossa Excelência ou não. Porque medida protetiva, de a pessoa não chegar perto e tal, eu acho que isso, para se provar, é muito simples, né, do que tem acontecido. Mas como é que você mantém a segurança dessa pessoa? Porque o que acaba acontecendo? Quando a mulher entra com uma medida protetiva, o companheiro vai lá e a mata, ou faz alguma outra maldade. O que você tem enxergado sobre isso, doutor Mário? Bom, quando a gente vai falar da medida protetiva, funciona bem? Funciona. Eu acho que funciona bem para a maioria dos casos. O problema é que o que mais chama a atenção são os que deram errado, né? Então, por exemplo, a proibição de manter contato, né? O casal não se fala mais, para evitar confrontos, agressões, etc. Funciona bem? Na maioria dos casos funciona. Pelo menos 50% mais um dá certo, tá? Mas tem casos que vai repetir. Tem casos que a gente consegue perceber isso, quem trabalha na área vai concordar talvez comigo. A gente consegue perceber isso, claro que tem exceções, mas a gente tem como se fosse um protocolo do agressor, né? São poucas as vezes que a gente vê, não tinha conflito e numa situação passional foi lá e matou a mulher. Normalmente essa pessoa ela já vem demonstrando agressividade, ela já deu uns tapas, ela já machucou, ela já ameaçou e chega no mais grave. Então ela tem uma escalada de violência. Não sempre, tem casos que já, né, parece que ninguém previa e aconteceu. Então, por isso que essas medidas cautelares, diversas da prisão, podem funcionar bem. A gente evita uma prisão, que é algo extremamente drástico, mas ao mesmo tempo tem que tentar proteger a vítima, evitar que aconteça algo pior, né? E via de regra, esse agressor da mulher, ele é perigoso para a mulher, né? Ou para mulheres. Lá no trabalho, não. Tanto que é normal a testemunha vir e dizer, não, mas ele é ótimo lá no trabalho. Nunca vi ele brigar com ninguém, principalmente se for maior que ele, né? Ele gosta de bater na esposa em casa, né? Ou seja, é pior ainda, porque é no ambiente que ele deveria ter mais respeito, onde ele tem menos respeito. Mas a mesma coisa na violência doméstica, na violência contra a criança. Os abusos sexuais, eles ocorrem dentro da casa. Com familiares, com pessoas próximas, com professores, com vô, com tio, com amigo. Mas ele é uma ótima pessoa, eu nunca vi que ele é uma pessoa, né, diferente. Não é. É exatamente assim. Ele é extremamente carinhoso com crianças para ter aproximação. O perfil é diferente, ele não é o assaltante de rua, não é o mega traficante. O perfil é completamente diferente. O problema é que ele tem atração por criança, tá? Tem N razões aí para discutir da origem disso, mas o fato, a julgamento seria esse. Então, a violência doméstica funciona, tem vezes que a mera medida protetiva não funciona, precisa de uma prisão preventiva, né? O porte de arma, eu acho que muito mais do que uma questão, né, jurídica, se é importante ou não ter essa medida, eu acho que é muito mais uma questão de política criminal, de política de Estado, né? A gente vai ter estados que são extremamente favoráveis à questão do armamento, né, como muitos estados americanos. Muda, né, não dá para falar os Estados Unidos, mas muitos estados americanos. E a violência não é maior porque tem mais porte de arma. Não, a gente não tem essa ligação. Você, né, volta e meia está por lá, mora lá, etc., sabe melhor do que eu. A gente tem estados que não permitem arma, como, né, estado país Japão, e a violência é baixíssima.
Então, essa questão da arma não necessariamente ela vai estar ligada ao crime. Para quem trabalha na área criminal sabe que a imensa maioria das armas localizadas na cena do crime não tem origem ilícita. É uma arma ilegal. Não é a arma que o cara tirou o porte, fez registro da arma, comprou na loja, não é essa arma. Né? Então, esse tipo de arma ilegal, ela continua circulando mesmo com a proibição. Mas aí vai ter gente que vai dizer, não, mas tem que proibir para todo mundo. Né? Inclusive para a polícia, tem que defender. Eu acho isso, né? Pode ser bonito no Japão, no Brasil é quase que uma atitude kamikaze. Mas tem, né? Agora a questão é quem vai discutir isso. São pessoas que realmente entendem do assunto ou vai para uma discussão ideológica? Eu, Mário, sou a favor, eu, Mário, sou contra. Aí é perigoso. Né? Aí a discussão é a minha convicção, não é científica. Então, a mulher andar armada pode ajudar? Pode, se ela tiver formação para isso, né? Ela tem que ter curso, tem que ter frieza, né? Porque se ela já está envolvida emocionalmente, já indica que tem que ter um cuidado maior, né? Ela está com raiva do marido, ele nem fez nada, ela vai meter bala nele, porque tá com, né, a cabeça não está boa. Então, nós temos que ter toda essa situação. Agora, dizer, vai resolver ou é um absurdo? Eu acho que não. Mas é uma questão, na minha opinião, né? Aqui falando como Mário, não como juiz. Tá. Eu acho que é algo que pode ajudar, acho que pode, mas é muito mais uma questão de política de Estado. A gente vai ser extremamente rigoroso, a gente, Brasil, vai ser extremamente rigoroso com essa questão de armamento, mas abre aí? Não, aí está errado. Ou você é rigoroso ou você é mais aberto a esse tipo de prática. Né? O importante é ter uma direção, né? Ter uma previsibilidade. Qual que é a regra do jogo no sistema do país? É assim ou não é? Né? Agora, dependendo da situação, é de um jeito, aí fica meio... Quando vai para o subjetivismo, eu tenho um pouco de medo. Bom, a gente sabe que quando é feita uma medida protetiva, ambas as partes, não vamos ser machistas aqui, a pessoa tem uma sustentação jurídica para se defender em algum momento, se chegar perto, se não conseguir contatar ninguém e tal. Mas eu penso da mesma maneira. Eu acho que para você ter... Eu acho que até para um homem, vocês que são autoridades e que a carteira permite vocês andarem armados, eu conheço um monte de promotora que não anda armado, pode andar, mas não anda. Sim. Porque também é ruim o manuseio, né? Você precisa estar tecnicamente envolvido, emocionalmente envolvido, e outra, tem que estar sempre treinando, né, Mário? Então é complicado isso, você. Então a gente precisa saber quais são esses interesses aí, né? Você já teve algum problema com alguma família que pediu medida protetiva e que tinha menor envolvido, que você teve que ouvir e que o parceiro continuou cutucando lá, não deixava a pessoa... Você teve que tomar alguma... Que a caneta pesou, Mário? Tem, não? Muitas vezes. O próximo passo, porque nós temos que ter cuidado, né? Eu já vi advogados aí que entraram na hora que estava aparecendo, que eu conheço. A gente sabe bem como é que funciona. Tem aquela situação que o cara vai lá, inferniza a vida da mulher, ela chega a um ponto de buscar ajuda, porque normalmente ela não vai na primeira, né? Tem mulheres que vão, que eu quero mais é infernizar a vida dele, mas é exceção. A grande maioria evita, ela tem vergonha, para ela buscar ajuda já é porque ela não aguenta mais. Ela vai buscar ajuda, o cara continua infernizando. Às vezes passou da ameaça, foi lá, bateu, a ameaça está mais grave, está descumprindo. Aí é prisão, né? Aí não tem o que fazer. O próximo passo é prisão preventiva. Aí, normalmente, depois que fica um tempo preso, esfria os ânimos, né? Ele pensa melhor, vê que ele não é um lugar gostoso para ele ficar, então a tendência é melhorar. Mas eu já tive casos, sei lá, a gente começava a fazer bolão no fórum, quando que ele volta, porque ele ficava preso, saía, daqui uns meses eles estavam vivendo junto de novo, a primeira noitada que eles passavam do ponto no álcool, os dois, ele era preso de novo. E foi desse jeito, né? Então, até que eu cheguei a perguntar para eles, escuta, vocês não perceberam que não está dando certo? Será que na hora de cada um tomar seu rumo, tal? Porque a coisa vai ficando perigosa, né? Tanto para ele que já não vai mais ser solto, porque é muita prisão, vai ficar preso. Ou, se realmente ele era perigoso, pode ser que aconteça algo pior, né? A gente tem que cortar aqui a situação. No fim, essa história, né, de uma cidade do interior que eu trabalhei é muito triste, porque eles separaram, o cara foi embora, e mais ou menos depois de um ano, outro companheiro matou a mulher. Né?
E esse não tinha histórico, não tinha, ela foi outro namorado e agrediu essa professora, depois atropelou, uma situação triste demais. Excelência, qual que é o procedimento da oitiva quando você vai ouvir um menor de idade num crime? Existe algum procedimento específico, não? Sim. Então vamos lá. Quando a gente vai falar, e acho que é importantíssimo isso para quem não é da área, porque isso já começa a escuta dessa criança vítima de crime. Mas tem gente da área perguntando aqui, viu? Essa escuta, ela já começa às vezes lá na escola, lá em casa, que é para não ficar instigando. Ah, mas fez, mas não é, mas fez assim, foi isso que ele fez. Fica sugestionando, o que a gente espera que isso não seja feito. Então é que se ouça poucas vezes, de preferência por pessoas próximas da criança, que ela se sinta segura e deixa ela contar. Pergunta pouco, mas deixa ela à vontade e ela com segurança para poder contar. Viu que tem elementos, não fica mais instigando, não vai atrás, não questiona, não briga, não... Calma, vai procurar ajuda. Tá? Cidades maiores têm a delegacia especializada em crimes contra criança e adolescente, normalmente o nome é DPCA. Nas cidades pequenas, menores, procura a delegacia da mulher. Se for uma delegacia só, é essa mesmo. Né? E normalmente o que acontece? Vai ser feito um pedido para que o juiz ouça essa criança. Tem delegacias grandes que eles ouvem essa criança, tem a psicóloga, tem toda a formação para isso. Como que é feita uma audiência normal? Eu, juiz, vou advertir o Zacarias que é uma vítima, não vai fazer juramento, prestar o compromisso, mas, Zacarias, você tem que me falar a tua versão do que aconteceu, se isso é verdade, se não é importante que você fale a verdade, né? A gente quer buscar a verdade. Você começa a me contar, né, sobre os fatos. Normalmente começa com o promotor, depois o advogado, por último o juiz. No caso da criança, é diferente, porque ela vai numa sala só com a técnica, né, uma pessoa com formação, não necessariamente uma psicóloga, mas ela tem formação técnica, ela fez curso para trabalhar com essa criança. Essa pessoa vai alertar para ela, olha, você foi chamada aqui, você sabe por que você está aqui? Normalmente, antes de começar o depoimento, elas já têm uma aproximação, né, o que a gente chama de rapport, já começam a se aproximar, para ela ganhar confiança, para explicar o que vai acontecer ali, como que vai ser o depoimento, que ela vai receber, né, ou vai ter um microfone ali perto, às vezes pode colocar um fone de ouvido, né, igual ao nosso, e o juiz, o promotor, o advogado, né, o defensor vão estar ouvindo a gente, e a gente vai conversar aqui sobre um fato, sem ficar explicando muito o que é o fato. A gente quer saber, parece que você já foi numa delegacia, ou parece que aconteceu alguma situação que você contou, né, para a mãe, na escola. O que você tem para contar para a gente? Você quer contar alguma coisa? E deixa ela falar. Né? E depois a gente pode complementar essas perguntas. Como? O juiz vai filtrar essas perguntas e a técnica vai passar para a criança. Né? Você pode me contar de novo essa situação que você falou? Como que foi isso lá na escola? Foi na hora que você saiu da escola, mas isso era de manhã, era de tarde? Quem que estava contigo? Para quê? Para fazer o link de informações conjunto com as outras provas. Tá? Então, a gente não pode fazer a cariação. Mas vamos colocar aqui frente com outra pessoa para ver, ela está mentindo. Não. Eu não posso ficar repetindo as perguntas para ver se ela entra em contradição. Não. Ela é uma criança. Né? Mas ela está inventando. Tá, então a gente vai ver dentro desse contexto, até com o corpo dela falando, né? A gente começa a pegar a prática, né? Como que uma criança está falando ou não. Leitura corporal, a vida vai ensinando a experiência. Ainda que às vezes eu não vou colocar isso na sentença, né? Porque ela estava muito tranquila, sorridente, saltitante, então, não. Mas você começa a perceber isso junto com outros elementos mais tradicionais de prova, né? Então, a gente começa a fazer esse link, e a análise da prova é isso. Não é só o depoimento da criança, claro que não. Ela tem que estar dentro de um contexto, se aquilo faz sentido, se não é, como que isso começou, para onde foi. É uma coisa que, para mim, pessoalmente, pesa muito, são as consequências. E depois disso aconteceu o quê? Né? Tem situações, eu lembro que eu fui ouvir uma menina uma vez, ela já era adolescente,
Era um dia Campo Grande, na sombra, 30 e poucos graus, audiência no meio da tarde, essa moça entrou na sala de audiência, ela já era maior de idade, era um caso já de anos atrás, ela já tinha 18 anos. No que ela entrou com o moletom, naquele calor que fazia, eu já estranhei, sabe? Porque um dos efeitos mais tradicionais é a automutilação, né? Porque essa menina, às vezes um menino também, mas a maioria são meninas, ela se sente culpada pelo que aconteceu, né? Às vezes ela sentiu algum prazer, às vezes alguém falou para ela, mas fizeram com você porque você não reagiu, porque você deixou, porque você se ensinou, coloca a culpa na criança, né? Então ela se culpa por causa daquilo e ela passa a se automutilar, a se penitenciar e às vezes chega a um suicídio. Essa menina não quis falar muita coisa, mas ela disse que tinha acontecido, mas ela meio que travava, né? Não é o caso de forçar. Eu perguntei se ela teve episódios, né, nas perguntas já do juiz, no final do depoimento, se ela teve episódios, né, de necessidade de tratamento por causa do fato, automutilação e tal. Ela falou que sim, que ela cortou o braço, moletom nesse calor, tinha que ter alguma coisa, né? Eu perguntei se ela podia mostrar o braço, ela ficou meio insegura, falou, não, fica à vontade, né? Se te constranger e tal, mas seria importante pra gente. A hora que ela levantou o moletom, ela tinha queloide do pulso até o ombro, era o braço inteiro, né? Ou seja, é óbvio que, né, ela tinha um trauma. Se não fosse aquele fato, mas uma outra causa traumática ela tinha, né? Não precisa nem de perícia médica para saber que ela está com sequela pós-traumática. E daí, claro, juntando isso com outros elementos, está muito claro. Então, eu tive um menino que ele foi violentado pelo avô, que ele tomou gasolina com caco de vidro para se suicidar. E daí teve as sequelas da gasolina com caco de vidro, ou seja, ela arrumou mais problema ainda, né? Mas, claro, no desespero, né, vai fazer o quê? Mas são situações que é óbvio que a pessoa está desesperada, né? Então a gente começa a pensar consequências, o corpo falando, a verbalização, como que é em casa, de onde veio, para onde foi, informação da escola, da família e tal, e vai juntando, às vezes, com apoio psicológico, né? E aí vai fechando a análise da prova. Mas é uma colcha de retalhos, né? Excelência, como eu comentei no início, que você é um cara estudioso, eu percebo até pelos seus posts, né? E depois, em algum momento, você está comentando isso nas suas redes sociais. Então, eu queria fazer 2 ou 3 perguntas de algumas coisas que eu peguei logo no início, que eu achei interessante. Primeiro, eu queria que você falasse dessa decisão do Tribunal de Justiça, que me parece que agora tem 24 horas para você fazer audiência de custódia. É isso ou não? Aliás, eu também queria te perguntar se você acha que tem sentido fazer audiência de custódia. Então, na verdade, o que aconteceu? A necessidade da audiência de custódia é uma situação consolidada, tá? Então, isso já há décadas, a gente tem essa necessidade de apresentar a pessoa presa para o juiz. Antigamente, isso era feito só no papel, depois passou a se entender, não, apresentar é levar o acusado para o juiz. Isso com base em pacto de San José, Pacto de Nova York, e depois, né, CNJ, CPP, não se discute. Tem que fazer audiência de custódia? Tem, né? Hoje em dia precisa estar na lei, cabe, não, a gente não tem mais divergência sobre isso. O que nós temos de novo? A gente tinha uma liminar, a gente tinha do ministro Fachin no STF, a gente tinha posicionamentos do Conselho Nacional de Justiça, depois não espera, vamos ver como é que fica, e agora o colegiado do Supremo julgou, acho que sexta passada, foi no plenário virtual, terminou na sexta-feira passada, dizendo que precisa audiência de custódia para todo tipo de prisão. É aquela história, a minha crítica é acadêmica, né? Academicamente eu não faria assim, mas o Supremo decidiu que é assim, né? Então vai ter que ser assim. Então, prisão-pena, aquele cara que já foi condenado, tem que ter audiência de custódia pelo julgamento do Supremo, sim. Aquele cara que estava com a tornozeleira eletrônica, rompeu a tornozeleira, a polícia foi atrás e trouxe ele de novo, né? Estava cumprindo pena, às vezes, num regime domiciliar. Ele já estava preso, mas em casa. Audiência de custódia. Ele já está preso e chegou outro mandado de prisão. Tipo, ele está no presídio, condenado, cumprindo pena. Daí ele foi condenado,
Lá em São Paulo, a Érica, deu uma sentença condenatória, chegou outro mandado de prisão para cumprir pena de outro crime, outra audiência de custódia, mas ele já está preso. A audiência de custódia é para ver se a prisão foi legal, se teve abusos. Ele já está preso, não foi uma prisão efetiva. No caso da prisão em flagrante, aquele cara que a polícia prendeu, polícia, poder executivo prendeu, o filtro, o equilíbrio, contrapeso do judiciário, ver se realmente aquilo ali está certo, se não teve abuso. Claro que tem gente que até hoje é contra, mas ok. Eu acho que não tem, e não tem como fugir disso. Naqueles casos que a própria prisão já é do judiciário, o juiz decretou a prisão preventiva e depois vai fazer a audiência de custódia da prisão preventiva. Pode ter excesso da polícia, vai ter que ser apurado, sim, mas eu, particularmente, fico com a corrente que defendia só para o flagrante, mas o julgado do Supremo, não sei, não lembro agora se foi unânime ou não, mas se não foi unânime, foi quase, acho que foi unânime. Foi unânime, foi. Se eu não me engano, é a 29.3003 do Supremo Tribunal Federal. Reclamação 29.303. Então, tá aí. E um debate que a gente vai chegar agora, os juízes que estão aí conosco, é que a decisão, me parece, o acórdão como um todo, até ontem não estava o acórdão todo publicado, mas pelo dispositivo dá para ver isso, e já tem gente discutindo, é que o entendimento é que o juiz que mandou prender é o mesmo juiz que tem que fazer a audiência. Isso é uma operação complicada, hein? Operação complicada, pô. Então, imagina isso na capital de São Paulo. O juiz está viajando, prendem o cara, como é que funciona? O juiz não está naquele dia de plantão, ou não está trabalhando naquele dia por algum motivo. Aí é difícil. Vai ter que ver na questão, como vai aplicar isso na prática. Quantas pessoas são presas por dia em São Paulo, prisão preventiva? O cara foi preso ontem, o juiz agora tem audiência, vai ter que trazer depois, vão levar quantas? Dezenas, centenas de pessoas. Hoje em dia tem um plantão, fica um juiz naquele dia só para aquilo. Ou, como em São Paulo, são vários juízes. Aqui é um juiz por dia fazendo isso. Então, ele para o trabalho dele, vai ficar aqui, por exemplo, começa às 8h30 da manhã e vai embora. Às vezes vai até de tarde, entra à tarde adentro. Vem fazendo audiência de custódia, Agora, se vai ser cada hora um juiz, esse planejamento para o juiz e para a polícia, porque é uma audiência presencial, tem que pegar o cara e levar lá no fórum. Ou se o juiz, no Rio de Janeiro, tem algumas audiências que é no presídio, por exemplo. Daí, cada hora vai um juiz lá no presídio fazer audiência. Então, é uma situação que, na prática, vai ter que ser pensado como que isso vai funcionar. Te confesso que eu não sei. Bom, eu vou mostrar um último post que você colocou e eu queria que você me explicasse. É pacífico nesse Tribunal Superior que o princípio de insignificância não se aplica aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Explica um pouquinho sobre isso, Mário. Sabe por quê? Porque tem aquela questão, se é um pouquinho, vai para cadeia, se não é pouquinho, não vai para cadeia. Tem umas histórias meio de... que tem hora que Então, para a gente entender um pouco, o que quer dizer isso aqui, essa insignificância? Olha só, se eu vou estudar o crime, eu vou ter vários elementos, como se fossem várias caixinhas, vários substratos, várias fases para analisar um fato para dizer se ele é crime. Dentro de uma dessas caixinhas é a tipicidade. A tipicidade eu tenho que ver se tem essa conduta na lei e se esse fato que pode ter sido praticado, ele atingiu o bem tutelado. Ou seja, eu pegar o teu celular, um iPhone 14, que você trouxe lá dos Estados Unidos, eu vou lá e pego isso é caro. Como é que você sabe? Bolso, Como é que você sabe, Mário? Houve ofensa jurídica ao patrimônio do Zacarias? Houve. Então, eu continuo discutindo os outros elementos do crime de furto, por exemplo. Agora, se eu pegar uma folha de papel do Zacarias, que vale uma folha de sulfite isolada, um clips, situações que a doutrina traz, não, mas olha só, isso não ofendeu o patrimônio. Pode ser errado, pode ser imoral eu ir lá e começar a pegar 2 folhas do Zacarias. Pode ser reprovável, mas crime não. Pode ser qualquer coisa. Isso não é para o direito penal, porque isso é insignificante, isso é pouco. Não é o direito penal, é para coisa mais séria. Eu posso...
Eu posso levar situações para o direito civil, para o direito administrativo, né, questões da esfera pública, mas não para o direito penal. O direito penal é para coisa mais séria. Quando a gente fala do tráfico, né, essa teoria da insignificância do tráfico já não colava muito. Mas o STJ diz, não vale para o tráfico. Por quê? A ideia é, se eu tenho só um baseado, ou só uma trouxinha de crack, de cocaína, de êxtase, sei lá, é uma, duas, isso não é tráfico porque é insignificante, isso é muito pouco. E a mídia, às vezes, né, fala, mas como é que o cara é traficante com baseado? Como é que o cara é traficante com um pacotinho com 3 comprimidos de êxtase? Usuário. É usuário que é pouca droga. Né? Usuário. Só Apesar que uns 20 anos atrás, uns 15 anos atrás, o usuário respondia também criminalmente. Sim. Até hoje responde, né? Mas ele não pode cumprir pena privação de liberdade. Ele pode cumprir com penas mais brandas. Né? Então é crime, mas mais ou menos. Né? Não gera reincidência. Né? Então há uma tendência, né? Já voltou a se falar em descriminalização, né? Algo extremamente delicado, com correntes fundamentadas para todos os lados, mas é algo delicado. O fato de ser só um baseado, de ser só duas pedrinhas de crack, só uma trouxinha de cocaína, isso é insignificante? Não. O STJ está dizendo não. Insignificância aqui é perigo abstrato, não tem que ter uma prova concreta que é perigoso. Eu tenho que ver dentro do contexto fático se ele estava traficando. Por quê? Tirando o tráfico, porque o cara que está levando o carregamento de maconha, está com o carro entupido lá, dá uma tonelada de maconha em todas as portas, no fundo falso e tal. Ali ele carrega muita droga junto. A droga, o tráfico de cidade, por exemplo, a venda, ela é em pequena quantidade. Ela é de 1 em 1, ela é de 2 em 2, de 5 em 5, ela é em pequena quantidade. Justamente porque o cara sabe que ele pode tentar sustentar que é só para ele. Às vezes é só para ele. E daí o papel do Estado, polícia, Ministério Público é provar que não, que ele estava negociando, estava fornecendo, etc. Agora, dizer que é só um, isso é insignificante, não. Senão fica simples, né? É um salvo-conduto. Então, se eu entregar de 1 em 1, eu posso entregar para quantos eu quiser, porque é um só. É um por dia, então, daí pode. Não. Né? Então, a questão é dentro do contexto, não é a quantidade. Claro que se é uma tonelada, não tem como dizer que não é tráfico. Né? E se for pode ser para uso, pode ser para droga. Porque normalmente o que eles fazem? A droga está na casa do João, ele esconde na casa dele. Quem leva para o João é a Maria, não é sempre a mesma pessoa. Quem paga o João é o Pedro. Quem busca na casa do João é o Márcio, que leva para o cara que faz a correria, que vende lá na boca, que entrega em casa, tem o disque droga e tal. Então, é todo um círculo que funciona, e o cara que está circulando com a droga normalmente é pouquinho, é pouca droga. A não ser o lobo solitário, né? Aquele que trabalha sozinho e acaba estando com mais droga. Mas o negócio mais organizado é assim. E o dono da bagaça toda não aparece, né? Porque esse é o esperto. Esse paga esse pessoal, ele é quem ganha mais dinheiro e ele é o mais difícil de localizar. Porque quem cai não quer entregar ele, tem medo, né? E normalmente quem cai é a ponta da lança primeiro. Às vezes a polícia, né, consegue ir fazendo o sentido contrário até chegar no dono, mas na maioria cai o final da equipe só. Bom, eu queria... Mário, tem mais alguma coisa que você queira falar sobre o tema de menor ou a gente pode deixar para um outro momento? Nós já estamos no final, vou te fazer a última pergunta. Não. Então, eu queria agradecer, inclusive está na nossa equipe do Grupo Tati de Comunicação, ele está na Record News, eu fiquei sabendo essa semana, o Heródoto Barbeiro, que está com a gente, que é nosso colunista no Cartão de Visita News também. Luciano Fatioli está na Tati Litoral. Jorge Vinícius está com a gente no esporte. Então o grupo está muito grande hoje. Nós estamos hoje na Band Litoral, estamos no SBT Vale do Paraíba e também Record Campinas. Doutor Mário, estamos retransmitindo pelo grupo Tati Comunicação suas multiplataformas. Estará hospedado no Cartão de Visita News R7, na Rede Brasil Televisão, no portal do Correio do Papagaio de Sul de Minas. Grupo Tati, mais 22 portais. Minas, Santa Catarina, você vai receber logo esse conteúdo. E também no Cartão de Visita News, YouTube. Doutor Mário, para que você entrega o seu cartão de visita? Cara, eu já tive aqui algumas vezes, eu sempre fico em saia justa, né? Eu esqueço que vai ser... Aliás, Mário, eu quero agradecer a sua classe, hein? Você é um cara que tem classe.
porque toda vez que a gente convida, eu vejo que você é um cara que é participativo nas redes, e não induzir, mas ensinar mesmo. Então, isso é muito... você é um cara diferenciado. Por isso que eu agradeço. A nossa diretoria agradece o teu prestígio aqui no canal. Eu só tenho a agradecer e sei conhecia o trabalho pelo pessoal do TJ São Paulo, passei a te acompanhar também, né, um trabalho que eu admiro. Alguns jornalistas citados aí por ti também, Heraldo mesmo já teve algum evento, não sei se foi do Fonajuc que ele participou, pessoas, né, de reconhecimento inquestionável. Eu lembro que eu já teve uma vez que eu tive contigo, foi para ti, acho que foi a primeira vez. A outra acho que foi para o presidente do Fonajuc que estava nos acompanhando, não era a Érica, não lembro quem que era a época. Ou já era? Não, era a Kátia, não era a Kátia foi presidente antes dela, que te cumprimentou aí, lá do Sul. Joinville. Karen. 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 Doutora Karen. Não lembro se foi a Karen, mas eu lembro que foi. Mas eu acho que hoje, pegando aí o teu gancho, cumprimentando, porque do mesmo jeito que nós, juízes, muitas vezes somos discriminados por não sermos reconhecidos, às vezes é difícil entender o nosso trabalho, às vezes a história chega pela metade, né, e daí eu não concordo, mas é que não chegou a história toda, né? Aquela história, chega a fotografia, o cara quer comentar o filme, é óbvio que não vai sair um comentário direito. E isso acontece também com o bom jornalismo, porque chama a atenção do jornalismo ruim, né? Mas o bom jornalismo, às vezes, não tem o mesmo destaque do jornalismo que, às vezes, tem outros interesses. Que eu penso ser a minoria, mas é a minoria que faz mais barulho, do mesmo jeito que a minoria dos profissionais da polícia, que dá mais problema, é quem faz mais barulho, do juiz, que tem desvio de conduta, é quem faz mais barulho, assim por diante. Então, fica para meu chapéu, para a classe dos bons jornalistas, a maioria, e quem quer fazer um trabalho sério, digno, que eu acho que é a maioria de qualquer profissão, e tem que ser lembrado aqui que muitas vezes somos esquecidos, vocês. Todos nós agradecemos, porque na realidade até outro dia me ligou um colega, acho que foi o próprio Heródoto, falou para mim, Zaca, você é um cara que você faz um trabalho há muitos anos na televisão, você dirigia na realidade antes, né? E depois a pandemia acabou te envolvendo diretamente no negócio, que assim ele falou que é um negócio que é só você que faz. Esse editorial institucional e que você tem esse perfil de chegar nesses caras que decidem e que passam informações e tal. Ele falou, as pessoas enxergam eles diferentes. É diferente de você dar uma notícia e às vezes uma notícia tendenciosa, né? Porque às vezes o que é natural, você dar uma notícia, você chamar a notícia, né? Até eu ia colocar no ar, não sei se vai dar tempo, uma colunista nossa, Tânia Voss, gravou com o Roberto Carlos ontem no navio e perguntou para ele, com a idade que ele tem, uma geração dele que é diferente da de hoje, como é que ele mantém a voz, né? E no comentário ele foi um furo de reportagem. Ela perguntou assim para ele, olha, como é que você tá? Uma coisa tão simples, né? Ela não quis arrumar polêmica. Ele pegou e falou assim, quando a gente fica nervoso também fala. Ele falou, aliás, eu vou te responder, mas deixa eu falar sobre um dia que eu estava no palco que eu tive que mandar um cara calar a boca, entendeu? Ele falou isso para ela e contou a história. A gente soltou a matéria ontem. Então, para nós foi um furo. E esse editorial institucional de você estar falando, discutindo os casos que todo mundo está assistindo, aí eu quero agradecer a audiência. Obrigado, Excelência, muito obrigado. Boa sorte aí no tribunal, tá? Vamos ver se logo eu te vejo em cima de uma geladeira, hein? Não. Tem muito chão aí. Tchau, Mário. Um abraço. Tchau, obrigado, querido. Excelência. Eu que te agradeço. Tchau, quem está assistindo aí. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos.
Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora.